Hoje eu trago uma reflexão a respeito do gerenciamento do ego do mestre de cerimônias. Se pesquisarmos a respeito do significado de ego, logo nos deparamos com a definição do mestre da psicanálise. Vejamos o que disse Sigmund Freud. Para Freud, o ego é parte da personalidade que media as demandas do id, superego e da realidade. O ego nos impede de agir em nossos impulsos básicos, criados pelo id, mas também trabalha para alcançar um equilíbrio com os nossos padrões morais idealistas, criados pelo superego. Enquanto o ego opera tanto no pré-consciente quanto no consciente, os seus fortes laços com o id significam que também opera no inconsciente. O ego é o mecanismo responsável pelo equilíbrio da psique. Procurando regular os impulsos do id ao mesmo tempo em que tenta satisfazê-los de modo menos imediatista e mais realista. Graças ao ego, a pessoa consegue manter a sanidade da sua personalidade. Aliás, o ego é nossa própria personalidade. Pelo menos a faceta pública dela, aquele lado que mostramos aos outros. Pois muito bem, tenho dito seguidamente que uma das regras básicas, principalmente para quem trabalha com o cerimonial público, é a discrição. Temos de saber que somos uma ferramenta do cerimonial sem tirar o mérito dessa profissão tão distinta nas relações públicas, ter a consciência que somos apenas parte de um resultado e não o todo. Isso, com certeza, nos impedirá de nos expormos ao ridículo. Porém, em virtude de estarmos no comando de um ato solene, é recorrente assistir a profissionais que entendem serem mais importantes do que o próprio ato. A rede social colaborou e colabora muito com esse fator, mediante a disputa de espaço no mercado. E, claro, o fato de trabalharmos em uma posição que nos traz evidência. Calibrar na medida correta a atuação do mestre de cerimônias é muito importante. Mas, para alguns, é algo que só será encontrado no divã do analista. Veja bem, é possível controlar um ego exacerbado demais, o narcisismo, ou mesmo evitar um ego fragilizado, baixa autoestima ou depressão. Enfim, fico feliz de ter tido como chefe um dos maiores cerimonialistas do país, Aristides Germani Filho, que apesar de ser uma pessoa que não passa em branco por onde anda, sabe o lugar onde deve ocupar quando está a trabalho. A exemplo dele e como postura profissional, gosto sim de me fazer presente tanto na forma de agir como de vestir. É o meu perfil, e cada um tem o seu. Dessa forma, também marcamos nossos espaços e atendemos às nossas necessidades que vão além de uma ferramenta de trabalho. Passa pela realização profissional. Agora, como gerenciar o ego nesse momento? Estar com o microfone à frente, que converte a voz em uma corrente cuja forma de onda, frequência e intensidade correspondem ao som original e ainda com capacidade de amplificar. Isso nos traz a sensação de ser, com perdão da palavra, a voz do Criador do universo, como nos filmes bíblicos. A partir da nossa fala, as coisas acontecem, damos início, conduzimos, citamos autoridades e personalidades, valorizamos o texto e encerramos a cerimônia, do começo ao fim, com o direito de aparecer tanto quanto o proponente do evento. Só que não. Enquanto isso, o ego, velho de guerra, ali, lutando com você mesmo, querendo se expor
mais do que deve, fazendo com que os instintos primitivos não o superem. Nesses meus tantos anos de cerimonial público e de cerimônias realizadas, já tive muita vontade de aparecer, muito mais do que deveria. Sim. Na verdade, eu nunca disse a vocês que nesse mundo eu seria um exemplo. Quem trabalha se expondo publicamente não pode esconder que gosta de estar ali ocupando aquele lugar. Digo mais, é preciso que se tenha esse desejo para superar o olhar crítico de quem nos analisa ao nos assistir ali trabalhando. Ainda assim, é preciso ir ao céu e voltar o mais rápido possível à Terra. Dentro dessa análise, a qual me somo, sempre faço e sugiro que, em algum momento, durante a cerimônia, utilize o seguinte exercício. Suba os olhos para o teto. Perceba o que está acima de você. Isto certamente vai ajudar-lhe a entender que existe uma diferença básica na postura a ser adotada. Por exemplo, se o teto for de lona, aqui uso uma figura de linguagem, talvez você realmente esteja em um circo e caberá a função de animador. Afinal, ali teremos atrações e não autoridades. Agora, se ao olhar para cima, enxergar um afresco de Aldo Locatelli, como acontece comigo sempre quando conduzo uma solenidade no Palácio Piratini, em Porto Alegre, você entenderá que está em um ambiente nobre, onde ego, id e superego devem se controlar e dar espaço a quem de direito. No meu caso, no Palácio Piratini, ao governador. Até mais.